Olá, bom dia. Nesta videoaula, nós vamos a estudar função inversa e função composta. Ok? Então, a definição de função inversa, ele tem um requisito importante para a função. Então, para nós definir função inversa, nós vamos dizer que a função seja bijetora, né? Ou a função que tem uma correspondência 1 a 1. Então, vamos a definir aqui se é uma função inversa. Bom, o nome dele já é sugestivo, inverso, né? O caminho contrário. Quando a gente define uma função, então veja, nós temos uma tripla, né? Dois conjuntos, um conjunto de entrada e um conjunto de saída e uma regra ou lei que transformava os elementos de entrada em elementos de saída. É como se fosse uma caixinha, né? Entre um elemento e quando sai, ele sai diferente. A não ser que seja a função identidade, né? A função identidade, ele deixa os elementos como são. Ok? Então, o que significa, por exemplo, né? Você tem a função f definida num conjunto, vamos supor que o conjunto seja A, certo? Ou A vai ser o domínio. E o contradomínio vai ser B, certo? Então, a imagem dessa função, ele está contido no contradomínio. Possa ser que seja todo o contradomínio, se ela é sobrejetora, né? Ok? Então, agora nós queremos definir outra função, fazer um caminho inverso, onde agora o domínio dessa nova função vai ser o quê? O contradomínio ou a imagem da antiga função. E a imagem dessa nova função vai ser o domínio da antiga função. Parece um pouquinho aqui, então vou fazer uma coisa. Antes de apresentar os slides, vamos a compartilhar a lousa. Na lousa vou fazer um pequeno... Um minuto. Tá, aqui, vamos a representar, né? Só um minuto aqui. Nós temos aqui, por exemplo, né? Vamos supor que A e B, dois conjuntos arbitrários, certo? Arbitrários. No caso, quando a gente define funções, esses conjuntos arbitrários são conjuntos numéricos, certo? Então, conjunto numérico. Mas nesse caso, então temos aqui F definido em A valores em B. Vamos representar aqui, então. Significa que você tem aqui, vamos supor que aqui representa o domínio, seja A, certo? Aqui tem alguns elementos. E aqui nós temos o conjunto B. Aqui também tem alguns elementos. E aqui temos uma regra, né? Que faz corresponder cada elemento de A vai corresponder a um único elemento de B, certo? Então, aqui tem uma regra. Essa aqui é a regra. E. Tudo certo? Então, assim definimos aqui, né? Então, vejam que A é o domínio do E. Geralmente pode ser A ou pode ser uma parte de A, né? Domínio, depende de cada. E B vai ser igual ao contradomínio. Tá certo? Contradomínio de F. Um pouco para a direita. Contradomínio de F. Vejam que a imagem da função F, em princípio, ele está contido em B, né? Agora a gente quer definir uma nova função. Uma função que vai agora de B para A, assim, dessa forma que está aqui. Assim. Tá certo? Vamos chamar isso aqui de G, né? Veja aqui. O G vai ser uma função que começa em B e termina em A. Certo? O domínio agora de G vai ser B e a imagem vai ser um subconjunto de A. Ou pode ser todo A. Tá certo? Então, praticamente a função inversa, ele novamente faz voltar ao começo. Tá certo? Só que tem que ver o que podemos observar aqui, né? Para a definição aqui, quando que vai existir essa função aqui? Quando que existe? A pergunta é, será que existe, né? Quando é, né?
A resposta vai existir sempre se a função f é bijetora. É bijetora. Se a função não é bijetora, então não existe o caminho inverso. Eu vou fazer aqui um exemplo aqui simples, o gráfico de uma função aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui, né? Em x, y. Vamos supor que o gráfico seja assim. Vamos supor, passe uma parábola, mais ou menos, tá certo? Veja, aqui eu tenho aqui, vamos supor que x1, elemento do domínio, e aqui tem o x2, por exemplo. x2, tá certo? E aqui, esses dois valores que estão no domínio, ele tem uma mesma imagem. Ou seja, quando você calcula f de x1, vamos colocar aqui, f de x1, vamos chamar que seja y estrela. E quando calcula f de x2, também y estrela. Ou seja, o que eu vou colocar aqui? Y estrela é igual a f de x1, e y estrela, do outro lado, e também igual a f de x2. Ou seja, essa função aqui não é injetora. Por que não é injetora? No gráfico, nós observamos que o x1 é diferente de x2, certo? Dá para ver que x1 não é igual a x2. No entanto, as imagens de esses valores aqui, de x1 e x2, para a função f, é o mesmo número, y estrela. Então, em princípio, isso aqui é uma função, não tem nenhum problema, é uma função. Só que quando você vai fazer o caminho de volta, por exemplo, para essa função aqui, ele já não vai cumprir. Por quê? Porque quando você faz o caminho de volta, o que acontece? O contradomínio vira o domínio. E o domínio vira a imagem dessa nova função. Só que agora, quando você vai fazer o caminho de volta, então, a imagem que era para f vai ser agora o domínio para uma nova função. Só que agora, quando esse aqui é o domínio, o que significa? Que para esse y estrela, que vai pertencer ao domínio dessa nova função, vai corresponder dois números diferentes, o que é impossível pela definição de função. Porque quando a gente define função, para um número do domínio, ou para um elemento do domínio, corresponde um único elemento do contradomínio. Um único elemento. Por isso, quando você vai fazer a função inversa, a esse elemento aqui, y estrela, vai corresponder dois elementos diferentes. Por isso que aqui não podemos dizer que existe a função inversa. Quando a função, por exemplo, aqui, não foi injetora. A função aqui não foi injetora. Está vendo aqui? Porque dois elementos diferentes do domínio correspondem a dois valores diferentes. Ok? Então, a exigência que vamos a fazer para que a função, que exista a função inversa, é que a função seja injetora. E, geralmente, essa nova função, ele tem uma notação, né? Seria f menos 1. Não confundir esse f elevado a menos 1. É uma notação, né? F, ou subíndice, índice superior, menos 1. Então, isso aqui não significa f elevado a menos 1. É uma notação inteira, né? F, índice superior, menos 1. Ok? Mais ou menos essa foi a introdução, né? Feita a introdução, então vamos agora a definir formalmente ou introduzir o teorema da função inversa. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem, sim. Tá. Tranquilo, professor. Então vou parar aqui a lousa e vamos a voltar para os slides. Ok. Vamos lá, então. Definição, né? Dada uma função bijetora, veja que agora estou exigindo que a função seja bijetora. Dada a função bijetora, porque aqui em vez de A e B, eu escolhi os conjuntos x maiúsculo e y maiúsculo, certo? O x maiúsculo é o domínio da função e y maiúsculo é o contradomínio da função. A função é bijetora, por hipóteses, exigências que nós fazemos, né? A função tem que ser bijetora. Dizemos que a função f, a notação que eu usei agora, né? F não é elevado a menos 1, né? F,
índice superior menos 1, definida agora em y a valores em x. Tá esquerda. Agora, a gente pode... Veja que quando a gente define aqui a função f de x, y, geralmente se usa a expressão y, né? Y igual a f de x. Ok? Então, o que significa que y depende de x. Y é função de x. Quando a função f, né? Agora, no caminho inverso, agora quem vai ser a função é x. E quem vai ser a variável independente vai ser o y. Aqui, por isso que a notação aqui está aqui, certo? X igual a f de menos 1, que seria a função que faz o caminho inverso, né? Chama-se função inversa de f. Então, a função que faz o caminho inverso chama-se função inversa. Tá certo? Você começou com uma função que depende de x e a função inversa vai ser uma função que depende de y. Com isso, observa, né? A função inversa possui o domínio y, tá vendo aqui? A função inversa possui o domínio y e imagem em x. Ou seja, os valores da função inversa vão estar no domínio. Tá certo? Então, a imagem da função inversa vai estar no domínio da função f. Em outras palavras, né? Em x. E a cada y0, aqui escolher um elemento particular, y0, vai corresponder a um único x0, né? Tal que f de x0 igual a y0, né? Ok? Obviamente, esse x0 tem que estar no x maiúsculo. Portanto, né? Para cada x pertence a x, nós temos aqui f de menos 1, veja. Como que são os elementos do domínio da função inversa? Os elementos do domínio da função inversa, veja, são todos os elementos que estão em y. E os elementos que estão em y são de que forma? São da forma f de x. Certo? Por isso aqui define, né? F de menos 1, definido nos elementos de y maiúsculo, que na verdade seria o y, né? Que é igual a f de x, certo? E ele tem que ser igual a x. Aqui dá para ver quando que f de menos 1 de f de x é igual à função identidade. Tá certo? É x. F de menos 1 de f é função identidade, né? É praticamente como se eles se anulassem, né? Ele você volta ao início. Você faz a função f, aí pela função inversa você volta ao mesmo lugar. Ok? Então, dessa forma, a função f e f, índice superior menos 1, são mutuamente inversos, né? O que significa aqui? No caso aqui que já vimos aqui, né? F de menos 1 aplicado nos elementos de y, que na verdade são f de x, né? Ele corresponde a elementos de x. E aqui, f aplicado nos elementos da função inversa, que está no conjunto y, vai corresponder a elementos de y maiúsculo. Ou seja, né, se você pega valores particulares, se você pega um xzinho do x maiúsculo, por exemplo, né? Aqui você tem o que? F de x. Mas f de x é o que? O y, né? A função inversa de y vai ser igual a x. E aqui tem uma f da função inversa, vai ser igual a y. Certo? Agora, antes de passar ao slide, eu queria saber se está claro, tem alguma dúvida? Tá claro, professor. Tudo bem. Então, vamos para frente. Okay. Aqui uma coisa importante, né? Vejam aqui. Nós temos aqui o seguinte, temos x1, né? Como f valuado no ponto x1 é igual a y1, isso aqui é equivalente a dizer o que? F, a função inversa, em y1 é igual a x1. Tá vendo? O caminho inverso. A função inversa calculada em y1 vai ser igual a x1. Tá? Isso aqui é fato, né? Da função inversa, ok? Isso aqui que significa, né? Significa que o par ordenado x1, y1, esse par ordenado ele pertence ao gráfico da função f. Ok? Esse pertence ao gráfico da função f. Isso aqui se, é somente se o par ordenado y1, x1, pertence ao gráfico da função inversa. Ok? Se você pegar qualquer ponto que pertence ao gráfico da função f, obviamente o ponto que você pega ele tem duas coordenadas, né? Abscissa e ordenada. Ok?
Então, se esse ponto pertence ao gráfico da função f, então quando você muda a ordem das coordenadas, esse ponto vai pertencer ao gráfico da função inversa. Ok? Perdão. E isso aqui é fácil você ver que porque o ponto x1, y1 é simétrico com relação é simétrico ao ponto y1, x1 com relação à reta y igual a x. Ou seja, o que significa? Se você tem um gráfico, ou tem um ponto, por exemplo, que pertence ao gráfico, x1, y1, ok? Aí você traça a reta y igual a x. Então, o que significa isso? O ponto x1, y1, ele vai ser simétrico com relação a essa reta y igual a x, com relação ao ponto y1, x1. Eu vou pular aqui um pouquinho para mostrar o gráfico, né? Aqui, por exemplo, né? Aqui você tem o ponto A, por exemplo, aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. O ponto A. O ponto A, vamos supor que tem coordenadas x1, y1. Ok? x1, y1. O ponto que está aqui, esse ponto aqui, ele vai ter coordenadas y1, x1. São simétricos, né? Mas simétricos com relação ao gráfico da função y igual a x. A essa reta que está aqui. Y igual a x. Certo? Então, se você troca a ordem das coordenadas, você vai obter pontos simétricos com relação à reta y igual a x. Vamos voltar agora. Aqui, né? Então, podemos usar esse resultado para dizer a seguinte afirmação, né? Quando trocamos x por y, quando falei, né? Troca, a ordem, né? Para encontrar a função inversa, obtemos o gráfico da função inversa, né? A partir do gráfico da função f, ou seja, as representações da função f e da função inversas são simétricas com relação à reta igual a x. Aqui. Vamos voltar aqui. Se você sabe construir o gráfico da função f, vamos supor que o gráfico seja esse que está aqui. Então, o gráfico da função inversa vai ser simétrico com relação a esse gráfico, vai ser simétrico, mas com relação à reta y igual a x. Ou seja, se você conhece aqui o gráfico, você traz a reta y igual a x, então o gráfico da função inversa, que seria esse, é simétrico com relação ao gráfico da função f. Aqui tem o gráfico, deixa eu ver. Aqui tem o gráfico da função f. E aqui é o gráfico da função inversa. Tranquilo? Então, vamos lá, então, antes de entrar no teorema e alguns exemplos, vamos terminar aqui, então. Aqui é importante, quando você calcula a função inversa, como eu dizia, se você começa com a função y igual a f de x, y é variável dependente e x variável independente. Quando você faz o caminho inverso, encontra a função inversa, o x vai ser a função e y vai ser a variável independente. Você encontrou aqui. Só que em matemática, após você encontrar a função inversa, você vai trocar. É um pouco confuso. Aí você vai trocar novamente as variáveis. Por quê? Porque geralmente a variável independente em matemática se deixa com x e a variável dependente com y. Certo? Então, após você encontrar a função inversa, você troca as variáveis. Vejamos aqui, né? Aqui tem a função y, ou f de x, né? Igual a x mais 3. Ok? Veja que aqui tem uma dependência explícita de y com relação a x. Dado aqui, se você... Por exemplo, se x pertence a R, né? Aqui se dá o x valores reais, obviamente você vai saber o valor de y. O y vai ser sempre o valor de x mais 3. Se x é igual a 0, y é igual a 3. X é igual a 1, y é igual a 4. E assim vai, né? Agora vamos encontrar a função inversa. Então, a função inversa é o quê? O x em função de y. Fica fácil aqui que a função inversa vai ser igual a x... A função inversa vai ser igual a quê? O x vai ser igual a y menos 3. Concorda? Só deixando em evidência. Então, a função inversa vai ser x igual y menos 3. Ok? Agora, x é a função, y é uma variável independente. Só que uma vez que você encontrou a função inversa, x em função de y, você vai mudar na notação.
o x vai virar y e y vai virar x. Tá vendo? Tá como tá aqui, ó. Aqui no lugar de x, a gente está escrevendo y, e no lugar de y, a gente escreve x. Então, essa aqui vai ser a função inversa. Tudo bem, pessoal? Ficou mais ou menos claro essa exigência? Vamos aqui se tem alguma dúvida. Após você encontrar a função inversa, se você começou com y igual a f de x, ou seja, y função é x variável independente. Agora, quando você faz a função inversa, o x vai ser função e y vai ser variável independente. Uma vez que você encontrou, aí você vai trocar a notação das variáveis. O x vai virar y e o y vai virar x. Aqui, por exemplo, temos mais um exemplo, né? Qual é o exemplo? Se a função y é igual a x elevado a 5, por exemplo, aqui tem a função potência, né? Y igual a x5. Então, a função inversa aqui vai ser igual a x igual raiz quinta de y. X igual raiz quinta de y, não é? Só que aqui, em vez de x, você coloca y, em vez de y, coloca x. Por isso que a função inversa vai ser y igual raiz quinta de x. Ok, pessoal? Ok. Professor, então é só fazer a operação contrária? Sim, mas você tem que saber qual é o contrário. Por exemplo, aqui tem a função potência, né? Qual é o inverso da função potência? É a raiz. O inverso da soma da adição é a subtração. Então, tem que saber as operações contrárias. Isso mesmo. Sim, ok. Ok, então vamos enunciar então o teorema da função inversa, né? Como eu falei nas aulas passadas, né? O teorema é uma afirmação que precisa ser provada, né? E todo teorema ele tem duas partes. Tem as hipóteses e a conclusão, ou a tese, né? A hipótese é o que você está supondo que vale. E a tese é o que você vai provar. Por exemplo, aqui, né? Qual a hipótese aqui? Que a função seja bijetora. Você vai fazer essa exigência. Nós queremos que a função seja bijetora. Essa é a exigência, tá certo? Ou a hipótese. E qual é a tese, né? Então, se a função é bijetora, então existe uma e somente uma função inversa, estamos notando f, índice superior menos 1, né? Evaluada em B, valores em A, né? Tal que f calculado em todos os elementos da função inversa vai ser igual a y. Qualquer que seja y que pertence ao contradomínio de B. Então, nós temos que, na hipótese, a função é bijetora, e na tese que temos que provar é que existe uma única função inversa dessa função f. Ok? A prova não é difícil, né? Então, se a função é bijetora, significa que ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. O fato dela ser bijetora, o que significa, aliás, ser bijetiva, então ela é sobrejetora, né? Então, se ela é sobrejetora, o que significa? Significa que quando você calcula f no domínio A, ela vai ser igual ao contradomínio. Ou seja, a imagem da função f vai ser igual ao contradomínio, né? Então, se tem essa propriedade, então significa que a cada elemento do contradomínio vai corresponder um único elemento do domínio, tal que f de x seja igual a y. Isso aí, por hipótese da função ser bijetora, ok? Desta forma, fica definida uma função representada, como dizia aqui, né? Representada por f, índice superior menos 1. Vemos lá. Tal que o f de menos 1, veja que o f de menos 1, onde que está definida? Em B. E como que são os elementos de B? Os elementos de B são igual a y igual a f de x. Parece que se f de menos 1 valuado em y vai ser igual a elementos da imagem. Elementos da imagem de que forma são? X. Ok? Assim temos. Agora vamos considerar alguns exemplos. O primeiro exemplo que vamos a considerar não é tão óbvio, não é fácil, mas vamos a considerar assim mesmo, né? A função é y igual 7 menos 5 elevado a menos x. Ok? Veja que aqui o y é uma função independente e a variável independente é igual a menos x. Tá certo? Y dependente e x
Então, aqui nós temos uma relação de dependência de y com relação a x. Agora, para encontrar a função inversa, nós precisamos escrever x em função de y. Obviamente, os alunos de matemática tem que primeiro ver o domínio, né? Qual o domínio de definição dessa função de y? Obviamente, seria todos os elementos x, tal que a função aqui tem sentido ou está bem definida. Vamos a passar por alto isso aqui, porque aqui nós temos aqui uma função elementar que a gente vai definir ainda na próxima aula, né? Se chama funções elementares, que nesse caso vai ser a função exponencial. Mas, por enquanto, acho que, como vocês já viram na escola um pouquinho isso, então vai ajudar um pouco. Ok? Então, vamos transferir a equação abaixo com relação a x. O que vamos fazer aqui, então? O que eu fiz aqui? Esse 7 menos 5 elevado a menos x que está aqui, eu vou escrever no primeiro membro, e y que está aqui, eu vou escrever no segundo membro. Tá certo? Uma vez que está ali, o que eu vou fazer, então, aqui? Também pode ser de outra forma, vamos ver, mais fácil aí. Esse menos 5 elevado a menos x que está aqui, vamos a passar para um membro do lado esquerdo. Você, quando troca de um termo, troca de membro, ele muda de sinal, né? Como aqui era negativo, vai passar positivo, ok? Está aqui, passou positivo. Aqui o 7 está no segundo membro, ficou como está. E o y, que estava no primeiro membro, vai passar para o segundo, era positivo, passa com negativo, ok? Então, já tenho mais ou menos uma expressão que depende de x do lado esquerdo, e uma expressão que depende de y no lado direito. Mas ainda não está muito explícito o x, né? Porque aqui tem o 5 elevado a menos x. Eu quero o x sozinho, para poder escrever por explícita, né? Então, uma forma de fazer isso é lembrando qual é a função inversa da função exponencial. Como falei, eu me adiantei um pouquinho, não, a gente vai ver na próxima aula, né? A função inversa da função exponencial é o logaritmo. Então, nesse caso aqui, para desfazer-me daqui da base 5, né? Eu vou tomar logaritmo em base 5. Obviamente, vamos tomar logaritmo em base 5 dos dois termos, né? Dos dois membros. Do lado esquerdo e do lado direito. Ok? Do lado esquerdo, quando tomamos o logaritmo em base 5, que temos aqui? Vai ficar assim, logaritmo em base... na verdade, eu peguei logaritmo neperiano, não peguei logaritmo em base 5, logaritmo neperiano. O logaritmo neperiano, nem outra coisa que vamos fazer, é a base, é o número de E, é o número de Euler, né? Não sei se vocês na escola já viram esse logaritmo. Já foi analisado na escola? Acho que na minha não. Oi? Não sei se na minha teve isso. Talvez. Não sei. E os outros alunos? Eu não vi, não. Não vi, não? Não, professor. Oi? Débora? Sim, Débora. Não. Não, né? Sim, vocês que falaram, vocês vêm da escola pública ou particular? Eu vim de escola pública. Em pública, não sei, não é por causa, às vezes, falta de professor, né? Então, veja, eu me adiantei um pouquinho, né? Quando você estuda logaritmo, qualquer base, em princípio, a base pode ser qualquer número positivo, né? É diferente de 1, a base. Pode ser 1/2, 3/4, 8, 10, 100, qualquer um, né? Então, existem dois números que facilitam as contas. Quando a base é 10 ou quando a base é o número E. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. O número E é um número tão famoso, que se chama número de Euler, né? É tão famoso como o número π. O número de Euler, então, é um número irracional, que mais ou menos é 2,71, 82, mais ou menos assim, é irracional, tá certo? Não acaba os decimais. Então, quando você escolhe a base, o número de Euler E como sendo a base, ele facilita muito as contas, porque muitos modelos matemáticos, quando você encontra a solução, eles se expressam através do logaritmo neperiano, do número E, né? Então, nesse caso aqui, aqui eu poderia escolher, por exemplo, o logaritmo em base 5, mas aqui eu escolhi o logaritmo em base E. E quando a base é E, geralmente não se escreve LOG, a notação é LN. Eu vou voltar isso aqui
para frente vou falar um pouquinho mais detalhado, certo? Por enquanto aqui a gente está tentando encontrar a inversa. Então, uma forma da inversa aqui é tomando logaritmo, né? Toma logaritmo aqui. Veja, aqui já ficou mais ou menos claro a função menos x. Aqui, então, veja, você já pode escrever aqui. Menos x vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao logaritmo neperiano de 7 menos y sobre logaritmo de 5. Mas como aqui tem menos, aí você multiplica por menos, aí sola. Então, portanto, o x vai ser igual a quanto, né? Menos logaritmo neperiano de 7 menos y sobre logaritmo de 5. E aqui, então, você já encontrou o x em função de y. Por isso, diz que então a função inversa vai ser igual a quê? Menos logaritmo de 7 menos y sobre logaritmo de 5. Uma vez que você encontrou a função inversa, agora você vai mudar as variáveis. O x vira y e o y vira x. Então, portanto, a função inversa vai ser igual a quanto? Vai ser y igual menos logaritmo de 7 menos x sobre logaritmo neperiano de 5. Seria a função inversa. Ok? Aqui, obviamente, aqui para ser um pouquinho mais exigente, tem que encontrar essa função inversa que está aqui, por exemplo, né? Ela não está definida para todo y. Ela está definida para todo y, de tal forma que 7 menos y tem que ser maior que 0. Ou seja, nesse intervalo que está aqui, de menos infinito até 7. Ok? Essa já é uma pergunta com mais detalhes, né? Que geralmente se pergunta nos cursos de matemática, né? Porque, na verdade, não só termina quando você encontra a função inversa, senão você quer saber qual é o domínio, a imagem. Então, mais algumas questões também. Ok? Então, nós encontramos a função inversa. Aqui eu fiz o gráfico para vocês observarem, né? Aqui, por exemplo. Aqui, a linha pontilhada que está aqui é a reta y igual a x. Ok? Essa linha pontilhada que eu vou marcar aqui. Aqui é o que está de vermelho. Aqui é o que está de vermelho, né? É o gráfico primeiro, o azul. O azul é o gráfico da função 7 menos 5 elevado a menos x. Esse que está aqui. E o de vermelho é o gráfico da função inversa. Se vocês observam aqui, de fato, o gráfico da função inversa é simétrico com relação à reta, é o gráfico da função. Se você observa aqui, né? De vermelho aqui o gráfico da função inversa e azul o gráfico da função. Praticamente, se você encontra o gráfico da função, fazer o gráfico da função inversa, você consegue fazer. Basta refletir. É como se a reta y igual a x fosse um espelho. Ele reflete. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, isso foi bom. Então, vamos lá. Vamos a mais um exemplo, né? Veja que não estou pegando aqueles exemplos simples que é de funções lineares, né? Y igual a x mais 4, por exemplo, qual é a função inversa. É muito fácil. Então, estamos pegando uns exemplos mais trabalhosos, com a ideia, ok, se você conseguir encontrar a função inversa desses exemplos mais trabalhosos, é mais fácil já encontrar aqueles simples. Veja aqui, encontre a função inversa da função y ou f de x, que está aqui. De que forma? X ao quadrado mais x. Só que veja aqui você está restringindo a x no intervalo. X pertence ao intervalo de 1 meio até 2. Ou seja, x não é toda a reta numérica, é só uma parte. Por que uma parte? Porque se você quer encontrar a inversa para todo x pertence real, você não vai encontrar, porque essa função não é injetora em todo R. Aí por isso que você vai... acho que tem um gráfico aqui. Vou restringir aqui. Veja, essa parte de azul, que está aqui, é o gráfico da função x ao quadrado mais x. Aliás, diversa. Esse é o figura azul. Azul é o gráfico da função x ao quadrado mais x. Tá certo? Esse que está aqui de azul é o gráfico da função x ao quadrado mais x. Ok? De verde é o gráfico da função inversa. O verde é o gráfico da função inversa e aí do vermelho é a reta y igual a x. Por que não existe a função inversa para todo R real?
Porque vejam aqui, como a função é o gráfico é uma parábola, né? Se você observa aqui, por exemplo, se você traça aqui vou ver se traço, eu consigo uma reta, assim, uma reta aqui, certo? O que você vai observar aqui? Para essa reta aqui, ele vai corresponder dois valores de x aqui. Aqui seria um determinado x aqui, e aqui também teria outro determinado x aqui. Tá certo? Para um valor de y na imagem, vai corresponder dois valores diferentes. Então, por isso que não vai existir a função inversa todo R. Então, por isso que aqui, vamos voltar aqui, ele disse que o x vai mudar de 1/2 até 2, só nesse trecho. De 1/2 até 2, a função é bijetora. Como a função é bijetora, então podemos calcular a função inversa. Tudo bem, esclarecido isso, mas ainda assim não é muito fácil calcular a função inversa aqui, porque tem f de x igual a x ao quadrado mais x. É difícil expressar o x em função de y, assim a simple vista, né? Então a gente vai, de alguma forma, transformar, né? De fato, nós temos aqui f de x igual a x ao quadrado mais x. Esse f de x considera como se fosse y, tá certo? Isso aqui como se fosse y. Então nós queremos agora, aqui tem y em função de x, que seria x quadrado mais x. Agora nós queremos x em função de y, né? Ou em função de f de x. Então o que vamos fazer aqui? Vamos a escrever x ao quadrado mais x da seguinte forma, né? X mais 1/2 ao quadrado. Vejam aqui. Se eu escrevo x mais 1/2 ao quadrado, o que eu vou obter? Vamos a desenvolver esse binômio aí, né? Vai ser o quê? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, está aqui. Eu já tenho x ao quadrado, está aqui. Mais o dobro do primeiro pelo segundo. Vai ser 2x vezes 1/2, que dá x. Está aqui, também já tenho. Só que quando você vai desenvolver, vai aparecer o quadrado do segundo termo. Vai aparecer 1/4. Como eu não tinha 1/4 aqui do lado esquerdo, tem que subtrair, menos 1/4. Está vendo aqui? Já tem, então. Veja que x ao quadrado mais x, eu posso escrever como sendo o quê? X mais 1/2 ao quadrado menos 1/4. Ok? Então já temos o quê? F de x é igual a x mais 1/2 ao quadrado menos 1/4. Ok? Agora vamos transformar. Agora esse menos 1/4 vamos a passar para o lado esquerdo. Por isso que vai ficar f de x mais 1/4 igual a x mais 1/2 ao quadrado. Ficou assim. Ok? E agora, vamos fazer o seguinte, né? Antes de levar esse f de x mais 1/4, eu posso escrever como sendo o quê? 4 vezes f de x mais 1 sobre 4. E o lado direito aqui, repete. E agora, o que vamos fazer? Para nos desfazer desse quadrado que está aqui, vamos a extrair raiz quadrada. Então, extrai raiz quadrada do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar o quê? 4 vezes f de x mais 1/2, né? Aqui. Aliás, raiz quadrada de 4f de x mais 1 e tudo isso sobre 2. Certo? Porque raiz quadrada de 4 é 2. E aqui do lado direito, quando você extrai raiz quadrada, obviamente aqui vai cancelar com essa potência aqui. Vai ficar, então, x mais 1/2. Ok? E aqui é fácil agora, esse 1/2 que está aqui, você vai passar do lado esquerdo. Aí, por isso, vai ficar o quê? Vai ficar x igual a raiz quadrada de 4f de x mais 1, menos 1, e tudo dividido por 2. Então, essa expressão que está aqui seria a função inversa da função f de x igual a x quadrado mais x. Ok? Isso que está aqui. Aqui, vejam aqui, como eu dizia, esse f de x que está aqui, você pode interpretar como se fosse o y. Uma vez que você encontrou a função inversa, x em função de y, aí você vai fazer a mudança de variáveis. No lugar de x, você escreve y, que seria a função inversa, né? E no lugar de y, que é f de x, você coloca x, por isso que está aqui. Ok? E aqui, obviamente, esse x que está aqui não é o mesmo x que está aqui. Esse x que está aqui é o x que pertence ao domínio da função inversa ou à imagem da função que... Ok, pessoal? Veja que eu postei uma lista de exercícios para encontrar a função inversa, né? Aí vocês praticamente
seguindo esses dois exemplos que nós analisamos agora. Agora, o próximo assunto que vamos a estudar vai ser função composta. Também é função composta, né? Que é o gráfico que já mostrei para vocês. Função composta. Tudo bem? Antes de passar a um novo assunto, função composta. Tudo. Então, agora vamos a... Isso aqui também na escola vocês já estudaram, né? Função composta. O nome também já é sugestivo, compor, né? Composta, né? Então, veja como que vamos ver função composta. Eu vou descompartilhar aqui os slides e vamos para a lousa para explicar um pouquinho mais detalhado. Então, vejamos aqui. Eu tenho aqui vamos supor, F, definida num conjunto A valores num conjunto B. Certo? E aqui eu tenho outra função, aqui vamos chamar aqui G, definida. Vamos dizer aqui o C, e vamos dizer que esse C seja um subconjunto de B. Aqui. Subconjunto de B. E aqui há valores em D. Assim, mais ou menos, né? Vamos fazer aqui uma pequena representação. Vamos supor que esse aqui seja o A. Aqui, B. Certo? Então, aqui eu tenho uma relação. Isso vai ser o E. Os pontos de A vão ser colocados em correspondência com os pontos de B. Certo? E aqui, veja que esse C que está aqui é um subconjunto de B. Esse C aqui, ele pode ser todo B ou uma parte. Vamos supor que aqui eu tenho o C aqui. C. E aqui o D. Então, daqui tem uma relação que chama o G. Certo? O que vai fazer o G? Ele vai fazer corresponder todos os elementos de C, que pode ser B também, não tem problema, né? Com os elementos de D. Que está aqui. Certo? Nós temos aqui, então... Veja aqui, eu saí do lugar A, passei por B, até chegar a D, né? Então, saído de A até chegar a B, eu usei a função F. E estando em B, e cheguei a D através da função G. Certo? Então, a função F com a função G, eles me permitem sair de A e chegar em D, passando por B. Mas alguém pode dizer, olha, eu não quero passar por B. Será que é possível que de A passe para D? Então, será que existe uma função que vai daqui, de A, e chega a D? Vamos chamar essa função H. Então, veja aqui, a função H é uma função que sai de A e chega em D. Ou seja, ele estabelece uma correspondência entre os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto D. Veja, sem passar por B. Tá certo? Ou seja, se vocês observam aqui, a função H vai ser uma função que está definida em A valores no conjunto T. Assim. Ok? Então, só uma coisa para lembrar. Então, vamos escrever assim. Então, veja aqui. O F, o que vai pegar? Vai pegar elementos de X, né? E esse aqui vai corresponder ao Y. Então, aqui você tem, vamos supor, aqui seria o X, qualquer X arbitrário, né? E aqui, os elementos que estão aqui vai ser igual a f de X. Certo? Os elementos que estão em B. Vai ser a forma f de X. Varia o X aqui, vai variar aqui, obviamente. Varia o X, varia aqui. Então, veja aqui. F de X igual a Y, né? Agora, quando você vai definir a função G, os elementos que estão no domínio de G vão ser de que forma? Vão ser elementos desse que está aqui, f de X. Ou seja, você tem aqui o G, ele vai estar definido nos elementos da imagem de F. Tá certo? Aqui você pode ver, então, esse aqui está definido a imagem de F e a valores em D. Ok, e esse H que está aqui, né? Esse H que decimos, esse H que vai ser, ele vai pegar um elemento de X e vai fazer corresponder elementos de chegada de D. Mas como são os elementos de D aqui? Os elementos de D, se você observa que está aqui, né? Vai ser igual. Você pode colocar H de X, né?
sim? Mas o h de x, se você observa, vai ser o quê? A imagem de g. Pode escrever assim, a imagem da função g. Tudo bem? Obviamente, aqui, por exemplo, temos aqui duas funções, mas nada impede você ter mais funções. Tá, então, vamos agora voltar para os slides. Então, no caso, professor, a função Sim. composta ele serve como um atalho para encurtar caminho. Isso, é um atalho, mais ou menos. Poderia ser assim. Para encurtar. Se você tivesse três funções, aí teria quantas funções, quantos conjuntos? Teria 4 conjuntos. Então, a composta só tem os extremos, né? Os dois. Tá certo? Então, vamos a definir agora formalmente. Vamos considerar a função f, domínio A e contradomínio B. Tá certo? E vejam aqui, a imagem de f de A, ele está contido em C. Tá certo? E C que está aqui é um subconjunto de B. Tá certo? Ou seja, a imagem dela não é todo o contradomínio. Pode ser que seja, não é exigência. Pode ser uma parte. Agora vamos a definir um conjunto G, como dizia, né? O C. Veja que esse C que está aqui, ele contém a imagem de F. Está vendo aqui? Porque C, ele contém a imagem de F. E há valores no conjunto D. Então, vamos fazer o quê? Para cada X pertence a o elemento. O que significa aqui, né? Para cada elemento x que pertence a, vai corresponder ao elemento g de f de x. Por que aqui está escrito f de x? Porque os elementos do domínio de g, ele C. E C, ele contém o elemento da imagem. Como são os elementos da imagem de f? F de x. Certo? G de f de x pertence a D. Pois f de x pertence à imagem de f que está no conjunto C. Certo? E C é o domínio da função g. Ok? Agora vamos definir uma nova função, h, por exemplo, que vai de A até D. Ele sem passar por B, né? Essa função chama-se de função composta. Essa aqui é a composta, né? E denotamos por H. A composta geralmente se denota com uma G bolinha F. E se lê assim, né? G bolinha F. Então é composta. Isto é, né? Para todo x que pertence a A, então H de x define-se como sendo o quê? G bolinha F valuada no ponto x é igual a quê? É g valuada no ponto f de x. Então, a notação da função composta é essa que está aqui, g bolinha f, e aqui seria o valor, né? Essa composta valuada no ponto x, seria g de f de x. Tá certo? E aqui enunciamos o teorema da função composta. Veja que tem os mesmos subconjuntos que nós definimos no exemplo anterior, né? A, B, C, D, A são subconjuntos, né? Então, veja aqui, a função f, definida em A, há valores em B, G, definida em C, que contém elementos da imagem de F, e, obviamente, o C, ele está em B, certo? Aqui não foi escrito, mas está no slide anterior, né? O conjunto C, ele está contido em B. E o G há valores no conjunto D. Obviamente, aqui a função f ele está definida em A, mas não necessariamente está definida em todo A. Pode ser em uma parte. Aqui, por exemplo, aqui me restringe uma partezinha. O A1 é um subconjunto de A. Então, se a gente aqui tem composta, G com F, calculado para todos os elementos de A1 é igual a G de F de A1, certo? Por definição. Essa seria a função composta. E agora vamos a definir a função inversa da função composta. Seja D1. Veja que o que é D1? D1, ele está contido na imagem de G. Mas G é o que é composta com F. Certo? Então, quando a gente vai calcular a função inversa da composta, veja que a função inversa da composta está definida em D1, né? Isso vai ser igual ao quê? F de menos 1. Aqui você troca a ordem, tá vendo aqui? G composta com F, inversa, vai ser igual a função inversa de f calculada na função inversa de g, valuada no conjunto de 1. Tá certo? Então, essa aqui para nós vai ser só
de exemplo para saber. O que não mais interessa seria a primeira parte. Ok? Em função disso, a gente vai considerar alguns exemplos. Isso aqui é uma representação que dizíamos, né? Veja que F está definido em A, mas não necessariamente está definido em todo A. Pode ser uma parte dele, tá certo? A1. E a imagem de F, ele está contida em B. Tá vendo? A imagem de F também pode ser todo B, não necessariamente. E aqui você vai definir uma função G. Veja que a função G você define em todos os elementos da imagem de B. E, obviamente, o G, a imagem de G está contida em D. Pode ser toda ou uma parte. E aqui nós temos a composta, G com F. Ele se define em A1 e a imagem dele vai ser uma parte de D ou todo o D. Então, perfeito. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou mostrar aqui nos slides, mas caso precise explicação, a gente vai na lousa, certo? Veja que nós queremos encontrar aqui F de G de X, ou a composta de F com G. Também queremos encontrar a composta de F com F, a composta de G com F, a composta de F com Φ, a composta de Φ com F, a composta de G com Φ, certo? Onde, explicitamente, nós sabemos que a função F de X é igual a X ao cubo. A função Φ de X é igual ao logaritmo neperiano de X, e a função G de X é igual a 3 elevado a X. Ok? Primeiro, vamos a encontrar a composta de F com G. Tá certo? F com G. Nós sabemos aqui, explicitamente, as três funções, F, G e Φ. Ok? Então, vamos encontrar a composta F com G de X. Então, veja aqui, o F, qual vai ser a variável independente de F? Vai ser G de X. Mas o G de X, explicitamente, os elementos são de que forma? O G de X é igual a 3x, 3 elevado a x. Então, você vai ter F elevado a 3x. Ok? A função F de X, explicitamente, está aqui. F de X igual a x ao cubo. O que faz a função F? Ele pega um elemento X e eu faço corresponder com o cubo dele. Se o elemento é X, então vai corresponder x ao cubo. Mas se o elemento é 3x, qual vai ser a imagem? Vai ser 3x elevado ao cubo. Por quê? Porque, veja, que ele pega um elemento x e o leva ao cubo. Se o elemento é da forma 3x, então ele vai elevar ao cubo. Vai ser 3x elevado ao cubo. Ou seja, 3 elevado a 3x. Ou 27 elevado a x. Tanto faz, né? Ok? Ficou claro? Ok, pessoal? Ok. Sim. Entendi. Então vamos a... Deixa eu ver aqui um minutinho. Então vamos lá. Agora nós queremos encontrar a composta de F com F. Tá certo? F com F. Ou seja, vamos a valor F nos pontos da forma F de X. O F de X de que forma? X ao cubo. Então tem F de X ao cubo. Mas o F, o que faz o F? Pega o elemento e eleva ao cubo. Se o elemento é x ao cubo, aí eu elevo ao cubo, vai ficar o que? X, 6, né? Aliás, x9 aqui. Aqui eu errei, x9. 3, 3. 3 vezes 3, aqui x9. Não é x6, não, x9. Eu digitei mal. Ok? Agora vamos à composta de G com F. Vamos avaliar G nos pontos da forma F de X. O F de X de que forma? É X ao cubo. Então, vamos a calcular G de X ao cubo. O que faz o G? O G, ele pega um elemento e o faz corresponder com 3 elevado a X. Então, aqui vai ficar o quê? G de X vai ser igual a 3 elevado a X ao cubo. Tá aqui. Ok? Agora, vamos a calcular F de Φ de A. O F está aqui. Os elementos de Φ de A são de que forma? O Φ de X é igual ao logaritmo neperiano de X. Quando quer calcular Φ de A, então troca X por A. Então vai ficar Φ de A vai ser igual ao logaritmo neperiano de A. Certo? Logaritmo neperiano de A. Aqui, isso. X ao cubo. Tá certo? Então aqui vai ficar F de Φ de A. Mas Φ de A seria logaritmo neperiano de A. O que faz o F? Eu elevo ao cubo. Então, por isso que fica Φ de A elevado ao cubo, né?
mais o φ de A é o quê? Logaritmo neperiano de A elevado ao cubo. Certo? As demais são iguais. Parecido. Então, como vocês entenderam aqui, eu quero dizer aqui, né? A função composta não é comutativa. Ou seja, se você calcula a composta G com F, nem sempre é igual a composta de F com G. Aqui, inclusive, não sei se temos um exemplo aqui, deixa eu ver aqui. Se aqui, por exemplo, aqui tem a composta de F com φ, e aqui tem a composta de φ com F. E vejam que não são iguais. A composta de F com φ é igual que o logaritmo neperiano de A ao cubo, e a composta de φ com F é o quê? 3 vezes logaritmo neperiano de A. Então, nem sempre a composta é comutativa. Ok? Então, eu vou aqui descompartilhar aqui e eu vou colocar um exercício para vocês tentarem fazer. Tá certo? Geralmente, em aulas presenciais, costuma ser esses exercícios que você coloca na lousa considerar como participação. Obviamente, cada participação ele gera algum ponto, né? Então, não vai ser diferente aqui. Eu vou colocar para vocês tentarem fazer. Quem fizer vai ganhar 0,5 pontos na primeira unidade, certo? Vai ser uma nota que você vai adicionar à nota da prova e à nota do trabalho. Ok? Então, vamos ao exemplo. Então, como eu falei, vou começar aqui, né? Assim. Nem sempre, por exemplo, a composta de F com G é igual à composta de G com F. Geralmente são diferentes, né? Nem sempre. Tá, então veja aqui. Vamos supor que eu tenho aqui F de X seja igual a... Vamos pensar aqui. AX, por exemplo. AX menos 3. E eu tenho aqui G de X igual a X mais 5, por exemplo, aqui. A X mais 5, né? Então, minha pergunta é, né? O A é uma constante. Vou colocar aqui. A é constante. A pergunta é, escolha A de tal forma que a composta de G com F seja igual à composta de F com G. Lembrando, né? Quando você tem a composta de G com F, você vai aplicar a um ponto, né? Vamos por assim, X. Isso aqui vai ser, por definição, vai ser igual a G de F de X. E, obviamente, aqui, a composta de F com G aplicando um elemento do X vai ser igual a F calculado um elemento G de X. Ok? Então, veja, aqui tem a função F explicitamente, a função G explicitamente, e onde A é uma constante, não é certo? Então, queremos saber como podemos escolher esse A que está aqui, de tal forma que a composta de G com F seja igual à composta de F com G. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Aqui falta mais um parênteses. Vamos fazer? Enquanto vocês tentam fazer, eu vou fazer a chamada, tá certo? Ficou claro a pergunta? Sim. Professor, você pode explicar de novo? Sim. Veja aqui, nós temos aqui a observação que se faz, nem sempre a composta de F com G é igual à composta de F com G. Geralmente não vai, são alguns casos. Certo? Que é a propriedade comutativa. Veja, aqui nós temos duas funções explicitamente. A função f de x igual a x menos 3, a função g de x igual a x mais 5, né? Onde A é uma constante. Quando se fala uma constante, significa que ele pode ser qualquer número real. Pode ser 2, pode ser 1, menos 1, 0, qualquer número real. Ok? Então, a pergunta é, escolha essa constante A, ou de que forma podemos escolher essa constante A, de tal forma que
a composta de G com F seja igual à composta de F com G. Só que aqui eu expliquei, né? A composta de G com F, como que se entende? Você aplica um elemento X, por exemplo, né? Aqui tem a função composta aplicada no elemento X. Essa aqui é a mesma coisa que dizer G de F de X. Se quer calcular a composta de F com G no elemento X, vai ser igual a quê? F de G de X. Né? Tudo bem agora? Certo. Tá. Vocês copiem essa aqui porque eu vou precisar... Eu acho que depois que eu termine aqui, passo a chamada. Se não vai atrapalhar. Tudo bem. Quanto tempinho aqui? 2 minutos para fazer isso? Tudo bem. Vamos à obra, então. Já pode dar a resposta? Pode? A igual a 1. A igual a 1. Isso. Certo. Você poderia fornecer de alguma forma a solução? Explicar? Tá. Eu posso mandar no grupo? Mais fácil. A foto? Você tem câmera? Tenho. Tá, então seria bom você escrever no papel. Sim. Peraí. Tá. Então eu vou descompartilhar aqui a apresentação. Espera aí. Vou colocar um negócio aí. Papel. Conseguiu ver? É que rebate a luz clara, né? Sim. Peraí. Rebate. Aí aparece um clarão. Vou tentar. Sim. Tirar Uma foto. no grupo. Ou colocar no grupo também. Aí, senhor, só coloca aí na tela. Coloca no grupo, então. Isso. Tá. Tá saindo meio borrado, professor. Peraí. Deixa eu ver Vê se consegue ver. Entender. Tá. Só um minuto aqui. Ele começou a girar aqui. Tá, só que ele tá invertido aqui. Vou tentar girar ele. Não sei se é possível. Sim. Tá, eu vou compartilhar então aqui. Deixa eu ver. Eu vou sair daqui Vou sair daqui e vamos a compartilhar aqui a janela, a guia. Está visualizando? Obviamente, vou fazer maior aqui, né? Porque está... Um minuto. Tá, vamos lá, então. Aqui. Tem f de x igual a x menos 3, g de x a x mais 5, né? A constante.
Escolhe a etapa. Aqui você primeiro, aqui, qual é o teu nome? Amanda? Amanda. Calculou G de f de x. G de f de x, aqui vai ser A. No lugar de x, no lugar de f de x, aqui seria o quê? AX menos 3, tá vendo? Aqui está Seria f de subindo. x. No lugar de x. Aqui continua. Sim, aí. Seria A quadrado x menos 3A e mais 5. Perfeito. Então aqui de novo tem. Então vai ser A quadrado x, tá aqui. Aqui tem explicitamente G de f de x. Aqui do lado direito, ela calculou f de g de x. Certo? Isso. Onde tem x, ela escreveu g de x. Né? Aqui. Desenvolve e vai ficar aqui. Obviamente, a questão é escolhe A de tal forma que a composta de G com F seja igual à composta de F com G. Então, igual aos dois aqui. Esse daí é só um negócio que eu fiz no... tira ele, mas tá lá embaixo, A igual a 1, igual a... Tá. Esse daí não tem nada a ver. Aí, Certo. lá embaixo Não, só escolhi qualquer... Vamos ajudar onde que está o erro, né? Então, veja aqui cancela A quadrado x, do primeiro membro, aqui também cancela A quadrado x, ok? Tá, então o que vamos fazer aqui? Esse menos 3A, vamos a passar para o lado direito, tá certo? Vai ficar, então, 3A mais 5A, 8A. E esse menos 3 que está aqui do lado do segundo membro passa para o primeiro. Então, vai ficar no primeiro 5 mais 3, 8. Então, você vai ter 8 igual a 8A. De onde sigue que A igual a 1. Agora, apareceu o X aqui. Não sei por que apareceu o X até aqui. O X. Viu, Amanda? Até aqui está correto a primeira, né? Essa simplificação que você fez aqui, menos 7A, mais 7, não sei de onde saiu, mas aqui A igual a 1. Aqui que eu não entendi. A igual a 1, então X é igual a menos 3 mais 5. Aqui não entendi essa última. Já não tem nada de X, é o aço, né? A igual a 1. Tá certo? Mas tá certo. Tudo bem, pessoal? Eu vou... Eita, minha câmera tava desligada. Esse A igual a 1 era só para confirmar que X é A vezes X é igual a tudo isso, entendeu? Não. Ali não tem nada a ver X, porque o X cancelou, veja. A única forma onde aparece o X é o A quadrado X. Tanto o primeiro como o segundo. Eu acho que ela já está substituindo o valor de A. Sim, eu substituí lá em cima essa segunda parte. Esse G de f de x é igual a f de g de x. Ah, aqui? Sim. Esse último ali. Aí A, se troca o A pelo 1, aí fica A ao quadrado de x menos 3A. Aí 3 vezes 1 é 3. E os 5 vezes A. Ah, aqui, né? Sim. Aí, tipo, eu fiz como se fosse substituindo a conta. Não, mas já não precisa já, porque justamente você saiu daqui para chegar a essa que está aqui. Aqui você chegou aqui, tá vendo aqui? Não sei se dá para ver minha mãozinha aqui. Mas... uma vez que porque você saiu daqui, onde o que você está verificando, não saiu daqui e chegou aqui. Uma vez aqui, você cancela A quadrado x, né? E chega a igual a 1, tá certo? Tá. Então, o outro é necessário, mas tá bom. Ok, agora vou descompartilhar. Vamos lá. Vamos descompartilhar aqui e vamos a voltar para nossos slides, tá bom? Pessoal, oi. Eu só não entendi porque no dela deu 7. Não era pra não é 7. Não. É porque ela verificou, ela falou. Eu troquei ali o 7 pelo 8. Tá. Tudo bem. Na verdade, sim. Na verdade, a pergunta que deve ser respondida é a que é igual a. O A é igual a 1. Aí ela fez uma coisa a mais, verificou, de fato, né? Mas a pergunta é se vocês observam, escolhe o A de tal forma que a composta de G com F seja igual à composta de F com G. Bastava dizer que o A é igual a 1, né? Aí tá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E com isso nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje, certo?